Olá pessoal, hoje iniciamos a leitura do Novo Testamento, o Evangelho segundo Mateus, genealogia de Jesus Cristo, Mateus capítulo 1. O livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e seus irmãos, e Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou Naasson, e Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou Asa, e Asa gerou Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou Uzias. Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou Acás, e Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou Amon, e Amon gerou Josias, e Josias gerou Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor, e Azor gerou Zadok. Zadok gerou Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eliezer. Eliezer gerou a Matã, e Matã gerou Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações desde Abraão até Davi são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos teus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome Jesus. Mateus capítulo 2, os magos em Belém. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes, os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles disseram: em Belém, da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel.
Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando-se, deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria. E estando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. E abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina revelação avisados num sonho para que não voltassem junto a Herodes, partiram para sua terra por outro caminho, a fuga para o Egito. Tendo eles se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: Levanta-te e toma o menino e sua mãe e foge para o Egito e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito, e esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: Em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando os seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. Volta de José e seu estabelecimento em Nazaré. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai à terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e foi à terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá, mas avisado num sonho por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Evangelho de Mateus, capítulo 3, pregação de João, o Batista. Naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: Temos por pai Abraão, porque eu vos digo que destas pedras mesmo Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto é cortada e lançada no fogo.
Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, e ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. O batismo de Jesus Cristo. Então veio Jesus da Galiléia ter com João no Jordão para ser batizado por ele. Mas João se opunha, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Então Jesus respondeu, dizendo-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele, e uma forte voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus Cristo. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: Se és tu, filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em pedra alguma. Então respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a sua glória, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus começa o seu ministério. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulon e Naphtali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulon e a terra de Naphtali junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz brilhou. Desde então começou a Jesus a pregar, dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A vocação dos primeiros discípulos. E Jesus, andando junto ao mar da Galiléia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando as redes, logo o seguiram, e adiantando-se dali viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. E chamando-os, eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava.
e seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Ficamos por aqui hoje, que o Senhor te abençoe sempre. Amém.